Chegou a hora do esporte aqui no Bom Dia Pará. Carlos Ferreira, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todo mundo. A gente começa falando do Remo, né? É porque o Remo aí está em lua de mel com a torcida depois do título do Campeonato Paraense. Ontem, no Ver o Peso, o repórter Roberto Vieira encontrou uma grande festa azulina. Vamos ver aí na reportagem. Nossa equipe está aqui no Ver o Peso porque ficamos sabendo que ia ter uma festa muito especial. Os fogos vocês já ouviram aí, né? Vamos saber o que está acontecendo aqui? Vem comigo. Para o torcedor azulino, o dia ainda era de muita comemoração. E nós atletas temos vigor, da nossa turma toda ativa. 4 porradas nós demos na mucura velha, agora só é o sabor de alegria. Olha aqui, o sabor da vitória, o bolinho simples, humilde, mas aqui eu vou cortar, ó, tá vendo? Só vai tocar que tipo de música? Só do leão, só do leão, só do leão! Hoje é só leão, meu irmão! Tinha torcedor bicolor um pouco triste, mas provando o bolo bem escondidinho. Agora a gente tem que dar a volta por cima e ver quem é quem depois, né? Porque é o seguinte, eles ganharam esse título agora, mas e os outros que eles já perderam atrás? Claro que não escapou da brincadeira, né? De janeiro pra cá, 1, 2, 3, 4. Quatro porradas que o Paysandu pegou. No domingo, o clube do Remo fez uma boa partida diante do Paysandu, pela final do Campeonato Paraense. Com um gol de pênalti do atacante Isaac, os azulinos garantiram a vitória e o título de campeão de 2018, diante de quase 26 mil torcedores. O destaque da partida foi o goleiro Vinícius, que fez belas defesas. Ontem o jogador veio à emissora e participou do Globo Esporte. Por aqui, mais carinho. E teve de um torcedor em especial, o seu Sabino. Lembram dele? Na semana passada, participou de uma reportagem onde recebeu em casa uma torcedora bicolor de 6 anos de idade. O seu Sabino fez questão de dar um abraço no goleiro e no mascote também. Eu queria agradecer principalmente aos atletas que se portaram de uma maneira extraordinária, como foi o caso do nosso goleiro. A gente fica feliz de estar participando, de estar conquistando títulos e fazendo a alegria do torcedor, que é fundamental. A gente joga por eles, a gente recebe um grande apoio deles e a gente fica feliz quando a gente consegue retribuir com títulos, com vitórias, então, com conquistas. A gente fica muito feliz e isso é muito gratificante. Legal, Ferreira. A gente viu o seu Sabino aí encontrando o herói, um dos heróis do título azulino. O seu Sabino que já viu várias conquistas, né? Mas imagino que a cada título é uma emoção diferente, né? Sem dúvida. E o Vinícius vai colocando o nome dele na história do Remo. É claro que ainda falta muito para ele se nivelar a grandes goleiros que o Remo já teve, mas já provou que é um grande goleiro, um goleiro que pode construir uma bela história no Remo, para muitos o melhor jogador do campeonato estadual. E o Remo campeão paraense, Márcio, significa muito para o soerguimento do clube. O Remo está num processo de resgate, né? Está resgatando a credibilidade, mas está resgatando, sobretudo, o seu potencial. E resgatando o seu merecimento da torcida que tem. E essas forças estão se juntando, o Remo está num caminho muito promissor. Num semestre, ou melhor, num trimestre, porque nós ainda estamos em abril, e se você for considerar a data do início do campeonato para hoje, você considera um trimestre de atividade. Nesse trimestre, o Remo passou uma vergonha imensa de sair logo na primeira fase da Copa Verde. Na Copa do Brasil, avançou de fase e logo foi eliminado pelo Internacional. Restava o título estadual. Para salvar esse período, restava o que é o período regional do calendário, o título estadual. Então o Remo conseguiu essa conquista e ganhou fôlego para o Campeonato Brasileiro que está chegando, a estreia do Remo na próxima segunda-feira no Acre contra o Atlético. E agora entra num outro ciclo. Nesse outro ciclo vai ter saída de alguns jogadores do atual grupo e chegada de outros, como os que se apresentam hoje, o Everton, meia, o Dedeco, volante, né, e o Moisés, zagueiro. E os que serão anunciados de hoje para amanhã, o Remo deve
contratar pelo menos mais 4 ou 5 jogadores para ter um time com reais possibilidades de avançar na Série C, avançar de fase, ir a uma decisão de acesso e realizar o grande projeto que é a subida à Série B de 2019. A gente está vendo a festa, claro, o torcedor ainda festejando muito, mas para a diretoria e jogadores já o foco na Série C, semana que vem o Remo já faz a estreia na competição, né? Pois é, lá no Acre contra o Rio Branco. E o Remo é campeão sem ilusão. O importante é isso, é campeão sem ilusão. O Remo tem a consciência de que o time atual tem limitações, foi campeão na bravura, se organizou taticamente, foi um time valente, se organizou taticamente, sobretudo no trabalho defensivo. As limitações foram principalmente no setor de articulação da equipe, de organização ali de jogadas do meio campo. Então isso o clube está buscando solução para isso. A chegada do Everton é muito promissora, que é um jogador de 33 anos, portanto um jogador experiente, e um jogador de bons recursos, muito festejado, sobretudo no Fortaleza, mas foi bem também no Ceará, a passagem pelo Figueirense, estava no Campeonato Paulista no Novo Horizontino. Então é um jogador com todas as credenciais para resolver aquele grande problema do meio-campo do Remo. E o Everton, indo bem nos treinamentos da semana, seguramente já estreia lá no Acre na segunda-feira contra o Atlético. Muito bem, Ferreira. Daqui a pouco você volta falando do Paysandu, né, que já joga amanhã na Copa Verde. O Paysandu que já joga amanhã na Copa Verde em Manaus contra o Manaus e que está, eu não sei se perdendo ou se livrando do Walter. É um assunto que a gente conversa daqui a pouco. Até já então, Ferreira. E a gente volta a falar de esporte. Carlos Ferreira falando do Remo, né, que já está se preparando aí para a Série C, estreia na semana que vem. Agora o Paysandu, né? Agora o Paysandu, na véspera, né, de um jogo muitíssimo importante. Pois é, ainda naquele climão de ressaca, depois de perder o 4º repá do ano, o Paysandu viajou ontem para Manaus. Amanhã, o Papão tem o segundo jogo pela semifinal da Copa Verde. No aeroporto, os jogadores chegando aos poucos, em carros particulares e a maioria sem o uniforme do clube. Um dia depois, ainda dava para notar aquele clima após mais uma derrota para o Remo. Dessa vez, os azulinos ficaram com um título paraense. Complicado, né? Mas temos que levantar a cabeça. A gente sabe que essa derrota vai doer por muito tempo ainda. Mas já temos outro jogo quarta-feira, um jogo decisivo, que pode nos levar a mais uma final. E vamos em busca desse título, que nesse momento é o que nos resta. Depois, outro final de semana, já tem Campeonato Brasileiro. Mas é ir focado para esse jogo para conseguir voltar com a classificação e chegar à final. No discurso do artilheiro da Copa Verde, otimismo. Cassiano está vivendo uma boa fase, apesar de tudo. Na competição, ele já tem 6 gols. No primeiro jogo, o Paysandu venceu o Manaus por 2-1 na Curuzu. Foi de virada, aos 44 minutos do segundo tempo. Gol de Cassiano. Vamos com a cabeça boa, tranquilo, para conseguir o resultado. Temos uma vantagem, então isso já ajuda um pouco mais. Mas é seguir firme, trabalhando forte como a gente vem fazendo, que vai dar tudo certo. Longe de Belém, os bicolores vão tentar esquecer mais uma derrota para o Remo e a perda do título paraense. Isso já de olho em outros objetivos. Na quarta-feira, o Papão pega o Manaus pela Copa Verde. No dia seguinte, embarca para São Paulo. Isso porque no sábado, o time já estreia na Série B contra a Ponte Preta em Campinas. Estando fora, a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade. Mas isso não muda nada. O sentimento é o mesmo, tanto da gente quanto da torcida, e voltar com essas 2 vitórias aí para a gente ter mais tranquilidade para trabalhar bem na próxima semana. Antes de embarcar, Diego Ivo ganhou o carinho de algumas pessoas que estavam por ali. Respirar outros ares pode ser bom para os bicolores aliviarem esse momento de tensão. O título paraense não veio. Melhor pensar no resto do caminho. Vamos buscar agora a Copa Verde, com muita seriedade, e se Deus quiser também já iniciar bem a competição aí, que é a Série B, para a gente buscar o nosso maior objetivo no ano, que é o acesso. Tenho certeza que isso irá tapar esse buraco que ficou agora e, consequentemente, dar alegria para o torcedor. Bom, lembrando que por ter vencido o primeiro jogo contra o Manaus por 2-1, o Papão tem a vantagem do empate para chegar à final da Copa Verde. Já a equipe amazonense precisa do 1-0 para avançar, já que fez um gol aqui em Belém. Se o resultado for 2-1 para os donos da casa, decisão nos pênaltis. A partida vai ser amanhã às 9 da noite na Arena da Amazônia, Ferreira.
São astrais absolutamente opostos, né? Você vê o Paysandu, que você já definiu, tá de ressaca pela perda do título estadual, contra o Manaus, que vive um momento mágico. É semifinalista da Copa Verde, é o campeão amazonense da temporada, é um clube recente que está ganhando destaque muito rapidamente. O Manaus vive uma situação semelhante à que foi do Bragantino aqui no Campeonato Paraense. Isso que eu chamo de momento mágico, né? Do inimaginável, de um sucesso grandioso. E o Manaus, ele é a esperança de redenção do futebol amazonense, com uma eventual decisão de Copa Verde, botar o futebol amazonense numa decisão de Copa Verde. A oportunidade é essa diante do Paysandu, com o Paysandu levando a vantagem do empate. O Paysandu, diferentemente, está sob essa pressão, depois da perda do título estadual. E aí, como disse o Diego Ivo aí no final da reportagem, o Manaus, esse jogo contra o Manaus, é uma oportunidade que o Paysandu tem de se redimir junto à torcida, de se reanimar e de seguir o seu curso, porque, afinal de contas, no sábado já estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. Você vê aí com os jogadores chegando sem o uniforme de viagem e chegando em carros particulares, medida de segurança, para evitar problemas de torcedores revoltados, então, e que certamente nem haveria, né? Deu para perceber aí. O Diego Ivo foi com uniforme, né? O Diego Ivo já foi. Diego Ivo foi. Alguns você percebe outros jogadores com uniforme, mas o Paysandu vive esse momento que é de pressão e também de consciência de que precisa mudar, de que precisa reagir e começa, pelo menos, a buscar um outro perfil, com mudanças que se desenham aí no elenco, Márcio. Pois é, Ferreira, falando em mudanças, né? Quem não vai jogar contra o Manaus é o atacante Walter. O jogador ficou em Belém e está negociando a saída do clube. Walter interessa ao CSA de Alagoas, equipe que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. As negociações com o clube alagoano estão avançadas e a saída do atleta deve ser confirmada ainda hoje pelo Paysandu. O Walter foi uma grande aposta do Paysandu para a temporada. Eu digo, ele é um jogador que tem contrato com o Paysandu até novembro, e a gente coloca dessa maneira porque a saída dele para o CSA é algo tão provável que o Paysandu já o tirou da viagem a Manaus, já o deixou em Belém para que ele defina com o CSA essa transferência. Então é um jogador que, pelo nome que tem, pelo potencial que tem, o Paysandu alimentou a esperança de que ele entrasse em forma e desse uma resposta já no Campeonato Estadual e na Copa Verde. Fez 3 gols pelo Paysandu, fez 2 na Copa Verde, fez 1 no Campeonato Estadual. Teve alguns bons momentos, porque é tecnicamente um jogador acima da média, mas ainda está muito acima do peso, com a agilidade comprometida. O Walter, com a bola no pé, vale por 2. O Walter sem a bola, ou seja, o adversário com a bola, ele, no momento em que precisa marcar, é um homem a menos, e ele acabou se transformando num agravante para um Paysandu que não fez pré-temporada, que já era um time sobrecarregado, e com o Walter isso se agravou. É um jogador que, com condições de se recuperar a forma, ainda fazer sucesso, tem apenas 28 anos, mas é muito caro. Para as condições do Paysandu, a relação custo-benefício dele foi um prejuízo para o Paysandu. Então, por isso que o Paysandu também está facilitando a saída dele. E para o Paysandu, o CSA cai do céu, como um clube disposto a abraçar o jogador. Também, se não der certo, se ficar, o Paysandu vai manter essa esperança, que foi uma contratação fantasiosa, foi, por tudo que se esperou dele e pelo pouco que ele entregou até agora. Tá certo, então, Ferreira. A gente volta a conversar no mês que vem. Como eu falei com a Thaís, estou entrando de férias e a gente retorna em maio. Esperamos que Remo e Paysandu muito bem já no Campeonato Brasileiro. Sombra e água fresca. Parabéns. Obrigado, Ferreira. Até o mês que vem.